Olá, povo. Boa tarde, noite. Você já sabe essa história de sempre. Oi. Senhora Paula, que faz companhia comigo. Boa tarde, senhora Paula. Boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo. Hoje eu não vou nem xingar porque era o Jomar, entendeu? O Jomar já é o membro mais antigo da nossa equipe, entende? Acabou não vindo, mas é normal na cidade a gente esquecer. Teve um dia que ele veio, mas estava sem roupa e tal. Então acontece. Hoje eu acho que ele esqueceu que tinha aula, então para variar, porque na verdade eles estão me sacaneando, entende? Eles cortam assim, uma semana não vem esse, uma semana não vem aquele. Eu acho que ninguém gosta de trabalhar com você, professor. Eu não queria te jogar a real, mas tudo indica que é só isso. Se tivesse outro copo d'água para quebrar. Se eu quebrar esse, eu não tomo mais água. Mas assim, bom, povo, o Gilmar teve um probleminha, não conseguiu chegar. Acontece, aqui em Curitiba tem um dilúvio lá fora. Provavelmente eles vão ver uma aula gravada. Isso, vai ter uma reprise da aula 11. E Gilmar, muito obrigado por não ter vindo, que eu vou para casa mais cedo. Bom, senhora Paula, ontem eu estava tentando terminar os 4 exercícios que você passou. Peguei pesado, professor? Não, estava legal, mas como tinha um cara chamado Tomate aqui por perto, não deu legal, entendeu? Entendo. Ele começou a tirar dúvida e daí como ele terminou assim mal e porcamente o EJA, daí ele perguntava, e eu não conseguia passar da primeira tela, né? E esse número aí, ele falou assim, Oswaldo, isso aqui é o ano. Ah, então não precisa somar. Não, Oswaldo, não precisa somar. E esse outro, e não foi pra frente do troço, entendeu? Eu não consegui fazer. Então hoje, que tá você e eu aqui, eu vou tentar fazer o que sobrou ontem, mas hoje. Hoje a aula vai render, professor, vamos lá. Deus queira. Vamos lá então, pessoal, isso aqui sobrou da aulinha de ontem, questão 152. Aliás, tia Paula, você que está separando essas questões, eu já vi isso 1 milhão de vezes, você está vendo, acho que pela 2ª ou 3ª vez esse troço aqui. Essa é uma das questões que dá para dizer que assim, são de ensino médio mesmo. Exato. Tem que saber um pouquinho mais. Isso? É. Beleza. Questão 5.2. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola. Olha que coisinha bonitinha. A criatura pega uma parábola. Ai, professor, tridente não, a parábola. Daí ela faz o seguinte, pega essa coisa e gira 360 graus. Na verdade aqui nem precisa ser 360, 180 já dá certo. Quando você rotaciona a parábola, você acaba fazendo uma figurinha bonitinha, parecida com essa que é a tacinha de champagne. Gostou do fluês francês? Com certeza. Ó, daí, pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Bom, abscissa ordenada e depois a criatura colocou mais um eixozinho ali. Conforme mostra a figura, você já entendeu como chega a isso. A função real que expressa uma parábola, bom, você tem que lembrar que uma função de 2º grau é alguém com x ao quadrado, alguém com x e mais um termo independente. Para alegria de todos, ele usou a mesma letra, né, Paulo? De vez em quando os caras complicam, mudam de letra e a criança se perde daí. Então, assim, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dado por essa lei, por essa fórmula, por essa função. Lei, fórmula, função, mesma coisa. Então, assim, ó, tudo serve para o mesmo aí. Beleza? Daí, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça dando em centímetros. É isso aqui, ó. Na verdade, isso ele não precisava ter falado, né, Paulo? Porque quando você pega uma função do 2º grau, eu vou escrever de novo assim, mezzo napolitana, mezzo calabresa. Sempre que você coloca f de 0, f de 0 vai cortar isso aqui, vai cortar isso daqui e vai te dar o termo independente. Então, assim, sempre que você pegar essas duas coordenadas, sempre que o x for 0, o que sobra é o termo independente. Então, essa coisa era a altura. Ele não precisava ter falado, mas ele acabou doando. Isso era bom o aluninho saber. Daí, sabe-se que o ponto V, na figura representa o vértice da parábola, localizada sobre o eixo x. Nessas condições, deixa eu ver se lá também aparece, na tela aparece aquele rótulozinho lá. Cadê aquele senhor? Tem como tirar aquele rótulozinho da tela? Se eu tentar mexer aqui, eu acho que não, eu acho que aquele senhor, ele tem... Ele tem o poder lá. Ele fica sacaneando da parte, depois parece que sou eu. Olha lá. Ontem era ele que estava fazendo um negócio na aula da coisa, mas não era eu. Ele que escreveu tomate. Não, não, era eu. E o tomatinho pensava que era lá, entende? Daí assim, obrigado. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça ou seja, se ele falou que a altura do líquido é o C, e qual é a altura do líquido, ele quer que você encontre o C. Tá aí. Bom, e aí os valores possíveis de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá lá. Vamos ver se que dá para brincar com essa coisa aqui. 2 coisas que eu já sei então, Paulo, assim, acabei de falar esse troço para você ali e agora depois eu brinco com uma outra lá. Mas eu sei que as 2 coordenadas disso daqui são o quê? 0 e C. Então se você colocar 0 no lugar do X, vai ter que dar o C. Só que eu não vou encontrar C nenhum aqui. Isso. Se você colocar 0 aqui, vai sobrar, faltar tudo isso, vai ficar sem o C. Então também não me interessa.
Tem uma outra coisinha bonitinha que ele falou do gráfico. Vértice. Exatamente. Essa coisinha, o tio vértice aqui, algo que você tem que saber, vou ficar brincando de para trás e para frente o tempo todo. Quando você faz uma funçãozinha do segundo grau, aproveitar para uma revisão breve. Aquele primeiro coeficiente, o A, serve para você saber como é a concavidade. Se ele for positivo, eu sei que é para cima. Se ele for negativo, eu sei que é para baixo. Como o teu gráfico aqui está para cima, ó, a tacinha está para cima, eu sabia que esse valor aqui era positivo antes de ter olhado. Segunda parte que interessa, em relação, né, o burro, as raízes. Quando você vai resolver por Bhaskara, você tem um negócio assim, chamado do tio delta. Esses dias um aluno perguntou qual o famoso matemático delta. Não chore de dar risada. Delta. Delta virou um famoso matemático, Paula. Daí assim, quando eu você... não conhecia esse ainda. ele morreu e foi enterrado no delta do Nilo. Ó, daí assim, quando você acha... Quando você resolve uma equação de segundo grau, se o delta dá menor do que zero, significa que a tua função de segundo grau não tem raízes reais. Tá, e daí? E daí é o seguinte, se ela não tem raízes reais, ela não corta o eixo X. Então, no caso dela ser para cima, o gráfico ia ser uma coisa assim. A parábola não corta o eixo X. Se o delta dá igual a zero, ele tem duas raízes reais e iguais. Ou seja, se o gráfico dá uma bundadinha no eixo X. Pode falar isso? Ele toca em um ponto só. O X1 e o X2 são iguais. E se o delta é maior do que zero, essa coisa tem duas raízes Diferente. reais e diferentes. Isso aqui é coisa de matemático vagabundo, diferente com S, daí vira diferentes. Então assim, como é que ficaria isso? Ele cortaria o eixo X em dois lugarzinhos. Tá lá, as duas raízes seriam reais e diferentes. Corta o eixo X em dois lugares, as duas seriam iguais e aqui não corta o eixo X. Tá, para que serve isso? Se você reparar no desenho que ele te deu, volta a parábola. Ele falou que essa criatura aqui é o vértice. Tá, o vértice é bem o meinho da tua parábola. Agora apaga. E daí? Essa criatura é bem o meinho. Bom, se ela está em cima do eixo X, significa que as duas raízes são iguais. Se as duas raízes são iguais, um jeito de você resolver essa coisa é que o delta dê igual a zero. Então vamos lá para frente. Se eu sei que as duas raízes são iguais, eu sei que o delta tem que dar igual a zero. Formulazinha do delta. Aqui não era para escrever delta, o animalzinho. Formulazinha do tio delta. B ao quadrado, menos 4AC, tem que ser igual a zero. Agora olha que bonitinho. Infelizmente a minha memória está igual a da Jomar. Você tem tudo isso. O B é menos 6 e o A é 3 meios. Então lá, o B. Professor, deu fração. O B é menos 6, deu, mas não dá muito. E o A é 3 meios. E o C? O C, eu sou a Paula. Não, a letra C. Você não vai responder que nem os alunos? Desculpa aí, ó. Eu não entendi a piada. Não, se pergunta assim, o A vale tanto, o B vale tanto, e o C? Eu sou o João, vim ontem. Seguinte, agora que ela entendeu a piada, volta para agora... Menos 6 ao quadrado, desculpa aí, Paula. Sabe quando eu ri 3 vezes? Por dentro. Não, quando conta a piada, quando explica e quando entende. Daí, essa coisa aqui vai simplificar. 4 com 2 vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6, passa para o outro lado. Se o Jomar estivesse aqui, ele ia dizer que passa para another side of do outro lado. Daí assim, 36 sextos, que o pessoal lá perto de casa chama de 6. Você resolveu do outro jeito, né? Não, eu tinha pensado pelo vértice. Então tá lá, povo. Esse era um jeitinho de fazer. A resposta é 6. Vamos para frente. Você pensou como pelo vértice? Pelo delta igual a zero, porque daí já acha direto o valor do C. Mas posso dizer uma outra coisa? Fazendo pelo máximo, o mínimo x e o mínimo y? Pode ser, porque você tem as coordenadas do vértice, que também é uma matéria. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. É que eu não lembro fórmulas, então eu não posso resolver e lá por ficou isso. melhor. Mas Exato. Então, isso aqui para quem lembra a fórmula, você sabe que essa coisa, o menos b sobre 2a aqui, é literalmente a raiz. Exato. Daí quando você colocar o y vai ter que dar zero. Daí você acha também. Balança? Vamos até brincar, vai. Então assim, esse é o x do verme e esse é o y do vértice. Y do vértice. Quando você faz o desenho daquilo ali, só de outro jeito. Quando você faz o desenho dessa coisa aqui, vamos, fofo. Quanta coisa desenhada. Devia cobrar por letra escrita. É mesmo. Essa coisa aqui é exatamente o vértice. Mas é exatamente o x do vértice. Sim. Então vamos lá.
3 meios e menos 6. Eu sei que o x do vértice, 15 páginas para frente, daqui a pouco eu desligo o computador por falta de memória. Eu sei que o x do vértice é isso aqui, menos b sobre 2a. Então o x do vértice vai ficar assim, menos b, que é menos 6, sobre 2 vezes o a. O a é 3 meios. Menos... Na verdade ele é menos 3 meios. Né? Menos 3 meios. Quando você cortar, quando você fizer 6 dividido por menos 3, essa coisa vai dar 2. Ah, professor, mas não deu a mesma coisa. Deu, mas agora você vai ver uma outra coisinha fofa, quer ver? Se eu conseguir chegar lá. Vamos lá, povo. Vamos lá. Quer ver que bonito, tia Paula? Olha lá, agora para quieto. Não é para ir para frente. Para. Eu descobri que isso aqui é 2. Então as duas coordenadas desse ponto são 2 no x e 0 no y. Então se você pegar a fórmula dessa coisinha fofa aqui e colocar 0 no y e 2 no x, e 2 no x, 2 ao quadrado, 6 vezes 2, 6. Isso aqui vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 vai dar 6. Então fica assim, 0 é igual a 6 menos 12 mais c. 6 menos 12 dá menos 6. Passa para o outro lado mais 6, c. Um outro jeito de achar a mesma coisa. O que você acha? Eu ainda prefiro o primeiro, porque também. acha direto, né? É mais bacaninha, mas de qualquer jeito você falou que não tem que saber fórmula, não tem que saber o do delta, né? É, o mínimo, que a do né? delta é a 8ª série, né? Mínimo. Então a gente espera que todos os alunos saibam. Só fazer cambalacha agora e trocar de aula. Isso, dá uma Então eu enrolada vou conversar. Não enrolada não, fale sobre assuntos, assim, não é assim que ela vai fechar a aula. Então assim, Paulo, o que a Paula falou é importantíssimo. A maioria das questões do Enem você consegue resolver sem fórmula, ok? Você consegue ir montando algumas concatenações, gostou disso? Bonitinho, treinei em casa. Então assim, junto com o conhecimento que você já tem, inclusive se a gente tivesse mais tempo, você pode ver que muitas respostas ali seriam idiotas. Você começa a colocar os valores e fala assim, cara, essa daqui, resposta 1 não cabe. Coloque no valor ali, coloque no lugar do x e veja o que acontece. Conseguiu? Consegui, tá? Nossa, aqui rapidinho. Beleza? Nós já estamos em 2013, hein, professor? Já aqueles outros estão em 2005, penitenciário, 1998, exato. sistema penal agrícola e tal, e a gente está terminando já, tá? Eu sei como é que é. Ó. Daí, prova de 2013, hoje a senhora Paula preparou análise combinatória e porcentagem. Bom, esse exercício, Paula, não sei se você leu em algum lugar, foi um dos exercícios mais cretinos que o Enem colocou. Briga, cada um resolve de um jeito e para variar os caras estão errados. Mas vamos lá. Questão 65 de 2013. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores. Vermelhas, azuis. Cara, senhora Paula, meninas e pedras tem tudo a ver. Então, vermelhas o quê? Rubis, azuis o quê? Ih, professor. Só diamantes vocês pensam, né? Sei disso, ó. Verde deve ser esmeralda azul, não lembro mais o que é. Eu não sei. Hã? Lápis laço? Quartzo? Quartzo? Ah, safira? Então tá. Ó, o pessoal aqui também é ourives, ó. Então, os manos lá só roubam, eu não sei os nomes. Bom, daí, ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango não quadrado. Aí, professor, mas precisa escrever losango não quadrado? Precisa escrever losango não quadrado. Mesmo que você queira me xingar, a gente aprende errado quando a gente aprende sobre os quadriláteros notáveis. A gente aprende uma coisinha assim, quer ver que bonitinho? A tia vai lá e faz o desenho assim. Esse cara que tem os lados paralelos e iguais, 2 a 2, é um paralelogramo. Aí você vai lá num outro criatura que tem os 4 lados iguais e os 4 lados iguais e chama essa criatura aqui de quadrado. Aí você vai lá e pega um outro cara que tem assim, os lados iguais, 2 a 2 e os 4 ângulos iguais e chama essa criatura aqui de retangulson. Gostou do? E daí você vai pegar uma criatura que tem todos os lados iguais. Hã? Que, Paula? Nome de jogador de futebol. Retangulson, é. Daí assim, e tem os ângulos iguais 2 a 2 e você chama de losango. Sim, só uma explicação. Todas essas criaturas aqui, todas, são paralelogramos. Para a criatura ser paralelogramo, ela tem que ter os lados paralelos e iguais 2 a 2. Depois ela tem outros nomes. Daí depois ela chega numa classificação assim. Se tem todos os lados iguais e os ângulos iguais 2 a 2, isso aqui é um losango. Só que esse cara aqui, tio quadrado, também é um losango, porque ele tem todos os lados iguais e os ângulos opostos iguais. Ah, mas são todos iguais. Sim, é um critério a mais, mas na verdade é um losango.
Assim, a única criatura que não entra nos paralelogramos aí é o tio trapézio, porque o tio trapézio tem apenas duas bases paralelas. As outras duas, não. Beleza. Depois dessa aulinha de matemática básica grátis, voltemos. Então, assim, um losango não quadrado com pedras nos seus vértices. De modo que dois vértices consecutivos, então dois vértices que estão no mesmo segmento de reta, que fazem parte de um lado lá, dois vértices consecutivos têm sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vermes, não é vermes o burro, é vértices, tá bom. A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Então que bonitinho, o desenho é essa coisa. Professor, por que ele falou que a pedra aí não era um losango, não um quadrado? Me explica, se eu conseguir. Porque na verdade é o seguinte, isso significa que quando você deixar a pedra ou aquela joia nessa posição, isso aqui pode ser considerado uma outra joia. Beleza? Se ela está de pezinho, ela tem um tipo de joia. Se ela está desse jeito aqui, ela é um outro tipo de joia. Ok? Então, assim, era isso que ele quis dizer. Se isso aqui fosse um quadrado, bom, o teu losango ia ter o quê? Os quatro lados iguais e daí qualquer rotação ia ficar igualzinho dessa poioca. Belezinha? Daí, tia Paula, bom, tem uma análise que eu vi, assim, de vez em quando você olha e antes de você falar besteira, você pega a gente para falar besteira igual. E daí tem uma análise que eu gostei de uma criatura que ele fez. Eu fiz isso daí num outro lugar, eu peguei e coloquei todos os desenhos, para não deixar. Só que eu não achei e não consegui trazer. Eu fiz todos, eu coloquei todos e falei assim, ó, por isso que acontece. Mas a análise eu gostei. Se você tem apenas 3 cores e você tem 4 pedras, eu acho que é óbvio que 2 cores vão ser iguais. É impossível que não aconteça isso. Ok? Então, assim, se você tem 4 cores e 4 pedras e 3 cores, no mínimo 2 cores vão ter que ser iguais. Claro que depois tem casos que você pode fazer assim, né? Isso aqui podia ser vermelho e vermelho, por exemplo. Isso aqui podia ser azul e azul. Isso era um caso. Mas para matar todos esses casos assim, sem muito sofrimento, depois faço o desenho que é bacaninha. Então eu começo assim, ó. Nesse ladinho aqui no A, por exemplo, eu posso escolher 3 pedrinhas diferentes, qualquer uma das 3 cores. Princípio fundamental de contagem. Vou descobrir de quantas maneiras eu consigo fazer cada um e depois a gente manda ver. Certo, tia Paula? Sim. A única coisa que tem de aritmética no ensino médio. Daí, se eu não posso repetir a mesma cor, se eu continuar isso aqui na sequência, na casinha B eu só posso colocar 2 diferentes. Beleza? E agora vem a maldade, povo. Então, assim, vamos dizer que eu escolhi isso aqui para ter as cores iguais. E depois eu vou escolher a mesma coisa. Isso aqui para ter as cores iguais. Por que você não muda? Porque senão vai ter a mesma coisa, né? Veja assim, ó. Ele está aqui de pezinho e depois está de compridinho. Então eu estou escolhendo horizontal para ter as cores iguais. Então imagina assim, povo. Se você escolheu cores iguais, quando aqui for azul, quantas cores você pode colocar do outro lado? Só o azul. Então quando você já escolheu a cor daqui, aqui você só tem uma escolha para fazer, beleza? E daí o pessoal fala assim, professor, então lá embaixo dessa coisa aqui, eu posso escolher 2. Aí vai acontecer um acidente. Povo, então assim, ó, poderia. E daí assim, esse foi o rolo que o pessoal brigou lá, Paula, porque assim, ninguém escreveu em lugar nenhum no exercício. Vamos ver, isso aqui dá para ver legalzinho, embora não seja um trapézio. Ninguém explicou que, vamos aproveitar a sessão câmera, esse é o controle remorso que eu fico usando para sacanear com os outros. Ninguém explicou, bom, digamos que isso aqui fosse um retângulozinho, que se você fizer uma rotação total e colocar assim, seria uma joia nova. Tá? Então, assim, se isso aqui for o losango, quando você vira ali, é um outro, porque tem uma posição diferente. Mas quando você vira essa coisa de 180 graus, se fosse um retângulozinho, no caso o losango lá, você teria a mesma. Então, assim, isso foi uma coisa que deu rolo. O pessoal não conseguiu entender assim. Se você for pensar numa joia, por exemplo, como um pingente, deveria ter mudança. Porque normalmente um pingente tem o quê? Tem um elozinho para segurar, então se ele tivesse para cima ele seria uma coisa, se ele tivesse para baixo ele seria uma outra joia. Mas eles acabaram, e depois saiu no gabarito de INEP lá, que o que eles acharam que você deveria imaginar é que as rotações são excluídas. Então assim, uma rotação não é uma pedra nova. Então assim, de verdade, eu não posso colocar 2 aqui embaixo. Na verdade, eu só tenho uma.
beleza? Então, assim, nessa posição, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Eu vou ter 6 maneiras de preencher essa coisinha fofa. E o outro, a mesma coisa. Sim, mas não é igual a rotação agora? Não, lembre-se que assim, ó, esses ângulos aqui, esse negócio é um losango não quadrado, esses ângulos aqui são diferentes. Esse e esse são iguais, esse e esse são diferentes. Então assim, esse e esse são iguais, esses dois aqui são diferentes. A pedra fica mais achatadinha. Como é o mesmo formato, o jeito de fazer é igual. Você vai ter o quê? 3 aqui, 2 aqui, essa aqui vai ficar igual e vai ter uma só na sobra. Então, na verdade, você tem 6 para fazer o primeiro tipo e 6 no segundo, você tem 12. Professor, eu não acredito nisso. Um exercício legal para você fazer, porque esse tipo de exercício já caiu umas 3 vezes, Paulo. É você desenhar esse troço. Desenhe e tente preencher. Veja, é legal porque assim, o Enem sempre fica cobrando esse tipo de coisa. Faça um desses para você visualizar, porque daí a hora que aparece um igual, você entendi. Não tem dificuldades. Beleza? Uhum. Então tá. Já me passaram 15 minutos o clock. Esse aqui era meio pedreirinha. Então tá lá, 12 elf, 6 mais 6. 6 do primeiro formato, 6 do segundo. Olha que bonitinho o 67, ó. Esse aqui é legalzinho. A cerâmica constitui-se um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma das suas várias propriedades é a retração, contração. Não sei porque toda vez que eu lembro de que eu vejo esse exercício, eu lembro de Ghost. Você assistiu o filminho? Não, professor. Não? Ah, meu senhor. Bom, criaturas, coloquem lá para vocês assistirem Ghost, para lembrar das criaturas fazendo vaso. Bom, uma das suas várias propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Se não me engano, é por isso que o pessoal compra aquelas moringas de barro. Porque como essa coisa aqui não é queimada, aquilo lá é meio cru, ela acaba tendo um monte de bolinhas. Se tivesse pessoal de biologia, ia explicar legal. Ela tem um monte de orifícios isso aqui, e a água fica também nesses orifícios e fica trocando calor com o meio ambiente. Por isso que o pessoal compra aqueles filtrinhos de barro. Tá? Aquele filtrinho de barro não é muito aquecido, então assim ela não contrai muito. Bom, essa elevação de temperatura que ocorre durante o processo de cozimento pode causar uma redução de até 20% nas dimensões lineares. Tia Paula, professora de física, que mole, que macete, que mole, né? Que mole é quando você está mudando de fase. Que macete é quando você está na mesma fase, mas aumentou a temperatura. E aquelas coisas assim, que esse cara aqui, ele está falando de linear. Linear numa dimensão. Isso, aí tem dilatação. Daí tinha umas formazinhas, L igual a L0, mas não sei o que lá. Que daí você tem o coeficiente de dilatação, exatamente. Que é diferente do calor específico. Calor latente, né, e componente limitada. Tindi. Daí assim, eu lembro que tinha uma fórmula para linear, depois tinha uma outra para diária e para volumétrica. Volumétrica, exatamente. Beleza. Daí assim, só que ele está dizendo lineares, ou seja, a criatura vai diminuir 3D. Exatamente, 20% no comprimento, 20% na largura e 20% na altura. Então no final vai ser 20. Nem pensar. Você está diminuindo 3 vezes. Então vai ser 60. Também não, vamos ver. Suponha que essa peça, quando moldada com argila, possui uma base retangular que os lados medissem 30 e 15. Então assim, a peça estava lá e os lados mediam 30 e 15. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Daí, em relação à área original, a área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida em quantos por cento? O pessoal está com jojoca lá. E daí está aqui. Paula, assim, eu já expliquei isso antes, mas acho que a pior coisa que o aluno pode fazer é assim, eu não sei fazer regra de 3, ou eu não sei fazer porcentagem, daí o cara vai lá. E o maldito ainda para ajudar, ele colocou 30 e 15. Que daí você vai lá e calcula 20% do 30, 20% do 15. Reduz os 20%, reduz 20%. Calcula a área antes, calcula a área depois e vai fazer uma regrinha de 3 para descobrir o quanto diminuiu. Que coisa, hein? Essa questão lembra muito aquela, acho que os alunos vão lembrar, que era um pedaço de tecido e daí ela... Tirava o X e o Y. E tem umas outras, não sei se provavelmente a gente vai ver em breve que tinha uma que tinha um paralelepípedo que descontava nas três dimensões. Então, pessoal, cuidado com o troço. Ó. Isso aqui, ó, se você pegar assim, diminua 20%. 20% é 6. Então, o novo lado vai ser 24.
Diminua 20%. 20% dessa coisa aqui, menos 20% é 3. Então, o novo lado é 12. Daí você calculou a área. A área é base vezes altura vai dar 450. Daí você calculou a área de novo aqui, ó. 24 vezes 12 dá 240, mais 48 dá 288. Agora vem a parte pior, Paula. Porque daí eu tenho que descobrir o quanto diminuiu daqui para cá. E daí dá-lhe fazer a regrinha de 3, que daí o cara vai fazer assim, ó. Nossa, 450, 100%. exatamente, tia Paula. E assim, X. e os números não são legais, né? Ó, Exato. 450 vai ser 100%, enquanto 288 é X. Daí você tem que calcular a mardita lá. Contrário, né? É isso? Ah, não, é contrário aqui, ó. Obrigado. Isso, aí embaixo. Obrigado, senhora Paula. Vou lembrar de deixar você fora da próxima aula. Mas ninguém fica por aqui corrigindo, tem câmera aqui junto também. Os caras me recusam a entrar com você, ó. Obrigado. Daí assim, pessoal, não precisa fazer tudo isso. Inclusive, aquele, quando ele deu os lados ali, foi para te sacanear, tá? Porque daí é o seguinte, ó. Imagine que você não soubesse os lados. Você tivesse um retângulo lá, uma das medidas é X e a outra é Y. Se você reduziu em 20%, significa que você tinha 100%, reduziu em 20% e sobrou 80%. 80% de uma coisa eu já escrevi, é 0,80. Então, na verdade, assim, imagine que você diminuiu 20% aqui, só sobrou 0,8 do X. Tranquilo, tia Paula? O que mais? Você reduziu 20% aqui, então só sobrou 0,8 do Y. Agora calcule a área de um retângulo que é 0,8 do X com 0,8 do Y. Quando você calcular, já que você sabe que é base vezes altura, você vai descobrir que 0,8 do X vezes 0,8 do Y, a nova área vai ficar 0,64 XY. Ah, professor, e a antiga? A antiga fica muito difícil, ó. X vezes Y. A antiga era isso. Essa é a nova. Cuidado com uma coisa, ó. A nova área é 64% da antiga. Ah, então o senhor tá lá, 64, 64. Olha lá, ó, arrebentou o bico. Por que arrebentou o bico, tia Paula? Porque a pergunta, né? Porque olha que bonitinho, ó. Em relação Ficou reduzida. à área original, a área da base dessa peça ficou reduzida em. Ele não quer saber qual é a nova área, ele quer saber o que aconteceu, quanto reduziu. Exato. Essa aqui era 100%. Se ela foi para 0,64, que é 64%, ela perdeu quanto no caminho aí? 36. 36%. Ou seja, a criaturinha que arrebentou o bico agora vai ficar, que é 36%. Isso, tia Paula? Next. Baixou o espírito do rapazinho lá, então tá bom. Então vamos para a próxima, já que você me mandou. Daí, você garota. O contribuinte que vende mais de 20 mil reais de ações. Primeiro que está no bando que está sendo preso lá. Bom, daí, em Bolsa de Valores, em um mês deverá pagar imposto de renda. Parabéns para ele. O pagamento para a Receita Federal constituirá, cuidado com isso, pô, 15%. Desse já está babando na prova. Tem 90 questões, você começou, que nem o Marcos fala lá, você começou a fazer a questão pela redação, porque ele fala para começar pela redação, nem todo mundo é igual, tá? A maioria vai começar pela redação e vai se dar bem, você descobre o teu caminho. Exato. Daí assim, o cara começou pela redação, daí ele fez todas de português, daí essa aqui já é a 41ª de matemática, o Lazarino tá lendo a prova assim, ó. Federal considera em 15% de 20 mil, acabou, ó. 15% do lucro, não é do total, ó, obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil. Peraí. Esses 20 mil é só para dizer que... Ó, como nós estamos numa rede pública de televisão, eu não posso falar besteira. Eu quando via gibi aparecia assim, ó. E daí aparecia assim, isso, aparecia... assim, parecia que... Para que os 20 mil? Então tá. Não é assim, é só aquelas informações inúteis do Enem, que ele tem que te ensinar... Para cima de 20, paga imposto. É que ele tem que te ensinar alguma coisa para depois você fazer uma questão, né? Ele não pode ir direto para a questão. Eu não tenho 20 mil, então não vou me preocupar com isso. Ó, um contribuinte que vende por 34 um lote de ações que custou 26 mil... Por incrível que pareça, já tem vestibular aí que está escrevendo isso, porque senão o pessoal se perde. Pô, o cara escreve o lucro é igual foi de... venda menos o custo. Você acredita nisso ou não? É feio, né? Vamos lá. É feio, é dolorido. Daí Eu estou assim, dando uma aula
Para uma aluna de 4ª série. E Ela ela sabia sabe. fazer isso. Ela sabe, eu Você não sabe preciso. por que ela sabe fazer isso? Porque na festa junina ela ganhou uma gelatina em pó, ela pagou R$1 a fichinha e vendeu para amiga por R$1,20. É bem isso mesmo. Vamos lá, vai, ó. Então assim, preço de venda dessa coisa, 34 mil. Preço de custo dessa coisa, 26 mil. Preço de lucro, não é preço de lucro, ô cavalo, é só lucro. Ó, 8 mil, tá lá. 8 mil. Agora olha que bonitinho, ó. A criatura sabe que vai ter que pagar 15% do lucro. Então eu já sei que esse aqui é o lucro. Os caras já calculam antes, já fazem antes. Vou largar tudo aqui. Então eu tenho que calcular 15% do lucro. E eu já falei para vocês 1 milhão de vezes. Não vou fazer regrinha de 3, tá? Toda vez que é de, do, da, do. Você que leu a televisão agora, fala assim, cara, o cara não sabe falar, ó, daquele, disto. Sempre que aparecem esses troços aqui, é multiplicação. 15% dessa coisa, corta as bolinhas. Daí, 15, nem vou falar besteira, porque hoje se eu levantar, a Paula faz mais besteira do que eu. Daí, isso aqui vai dar 800 mais 400. Você já gastou o estoque da primeira aula. Já me desmoralizaram aqui. Agora eu... Paula, para criatura que não sabe fazer regra de 3, e não sabe usar porcentagem. Daí o cara falou assim, eu fui calcular os 15% ali, deu 80 mil. Cara, 10% de 8 mil é 800. Exato. 15 é um pouquinho mais. Tá? Então, assim, cobra-se isso também no tio Neném. Ou seja, olha que bonitinho. O imposto O é resto só... era muito mais, né? Talvez o 900, se a pessoa não faz conta, ela pode acabar chutando Pode, mas errado. o resto aqui é assassinato. Não, você corta tudo. Beleza? Vamos ver que bonitinho. Esse aqui é para você, tá, Paula? Você que faz compra. Ó, para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou 3 minutes o'clock? Ou você está mandando eu para algum lugar? Ah, tá. Ó. Ó, os caras falaram, depois eu mostro como é que eles falam em 3 minutos para mim. Fiquei com medo agora. Daí, para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou o preço dos seus produtos em 20%, abaixo do preço original. Quando chegaram no caixa, os clientes possuem o cartão Fidelidade da loja, têm o direito de desconto a mais 10% sobre o valor total das suas compras. Um dos clientes deseja comprar um produto que custava 50 antes da remarcação. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Então, assim, caso ele possuísse, qual seria? Bom, agora vou ter que ler devagar porque eu li rápido e vou bancar o retardado. Você que já leu com mais calminha, tia Paula, explica pro tio. Ele tem, a loja está dando um desconto de 20%, e se Tá o cliente tem o cartão Fidelidade da loja, ele tem mais 10% sobre o valor total de suas compras. Beleza. Um cliente que deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação. Ele não possui o cartão Fidelidade. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade, economia adicional. Bom, então assim, se ele foi comprar antes, era 50. Depois, olha lá, ele teve 20%. Certo, tia Paula? Então assim, antes essa coisa era 50. 20% disso, eu nem vou fazer a conta, é 10. Então assim, se você diminuir 20%, você vai pagar 40 pila. Se você tivesse o cartão, você perderia 10%. Ou seja, teria que tirar R$4 e pagaria 36. É isso, tia Paula? Agora, olha o que ele fala assim. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria seria de... Pô, com o cartão, ele pagaria isso. Ele não tem. Então, essa criatura vai pagar 40. Qual é o lucro adicional disso? E vamos rezar que eu tenha lido certo. E... Viva! Ó, ainda bem que deu certo. Exato. Só se não ficou bem claro, os R$10 ele teve de lucro, ele só quer saber o lucro adicional se ele tivesse o cartão, que daí foi de R$4. Então ele teve um desconto de 14, mas o adicional foi de 4. Se fosse eu fazendo compra, eu faria o cartão da loja, eu falei assim, então corta a compra, vou fazer o cartão da loja e volto, porque eu sou mala. Beleza? Beleza. Sobreviveu? Sobreviver. Você viu hoje que nós temos ninguém para atrapalhar aqui, a Paula só ajudando, eu consigo fazer todas as questões de hoje mais a de ontem. Sensacional. Não tem derrubamento de vaso, não tem grito, não tem esperneio. Explicando bem, fazendo aquele monte de conta, o quadro ficando lerdinho. Pessoal, mesmo as criaturas me boicotando, até uma próxima hora, esperando que todos faltem para que eu possa dar aula. Até vocês. Tchau.